Bom dia, crianças lindas do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo muito bem por aí. Vamos começar a nossa escola bíblica dominical de hoje? Todo mundo animado? Então vamos lá. Vamos fazer a nossa oração para a gente começar? Vamos colocar as nossas mãozinhas juntas e em gesto de oração nós vamos falar com o nosso Deus, tá bom? Papai do céu, Senhor da glória, nós te agradecemos por cada criança, por cada vida que está aí representada. Abençoe o nosso estudo, que nós possamos aprender muito sobre a vida de Paulo. Que possamos crescer crianças conhecedoras da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então nós oramos para que Deus abençoasse, né? E que nós possamos aprender muito sobre a Bíblia, né? Porque isso é muito importante para todos nós. Agora nós vamos fazer a leitura do nosso texto bíblico, né, que está lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim, ó: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fizeram novas. Então, quando nós estamos em Cristo, quando nós aceitamos Jesus, o nosso passado, né, o Senhor nos perdoa se nós pecamos, se nós não agradamos à vontade dele, né? Mas o que importa é o que nós vamos fazer, né? A partir de então, tudo Deus faz novo quando nós aceitamos a Ele e passamos a seguir os seus mandamentos. Vocês já estão seguindo a Jesus desde criança, só que muitas pessoas não estão assim. Muitas pessoas cresceram sem conhecer a Jesus. E aí, depois de já adultas, é que elas conheceram. Entendeu? Este versículo, ele nos lembra muito a história de quem? Que nós estamos estudando, que nós iniciamos na aula passada. A história de Paulo, né? Paulo, ele, na lição que nós estamos estudando, hoje nós vamos dar continuidade, né? Que é a parte 2. O título é Saulo muda seu caminho. Só que, por enquanto, nós vamos chamar Paulo de Saulo, entendeu? Nós vamos chamar o apóstolo Paulo de Saulo. E aí nós estávamos conhecendo a história dele, que diz o seguinte, que desde muito criança, ele era um servo do nosso Deus. Ele estudava as escrituras, né? Desde muito pequenininho ele estudava as escrituras como costume daquela época. Ele era dedicado ao estudo da Bíblia, muito dedicado mesmo. Só que ele não acreditava que Jesus tinha vindo para salvar o seu povo. Ele não acreditava que Jesus era o nosso Messias, né? Mesmo sendo estudioso, ele era judeu. E os judeus, eles não acreditam que Jesus veio para nos salvar. Eles acreditam que Jesus ainda vai vir. E assim, Paulo acreditava. E o pior, Paulo, ele era um fariseu e os fariseus eram um partido religioso daquela época, né? E eles queriam cumprir a lei de Moisés, os mandamentos, à risca. E aí, eles, como não acreditavam que Jesus tinha vindo para salvar o seu povo, o que ele queria fazer? Saulo, ele perseguia os cristãos. Se ele soubesse que tinha alguém falando que Jesus era o nosso Salvador, que Jesus era o Messias,
ele perseguia aquele povo, né? Às vezes eles entravam nas casas para prender homens e mulheres. Alguns fariseus, como Saulo, eles faziam o quê? Eles matavam os cristãos. Nossa, só porque eles falavam que Jesus era o Messias, né? Eles faziam essa maldade. E aí, certo dia, ele foi a Damasco, vocês se lembram? Ele foi prender os cristãos de lá. Só que no meio da viagem, olha aí, ele indo com outras pessoas, né? Com outros homens, ele segurava firmemente aí as leis, né? Do Antigo Testamento e queria prender os cristãos que estavam falando que Jesus é o nosso Salvador. E aí, quando ele estava indo, o que aconteceu? Algo surpreendeu Saulo, né? Uma luz muito forte, uma luz intensa caiu veio sobre Saulo, e aí Saulo caiu no chão. E aí Saulo ouviu uma voz. Você se lembra da voz? O que a voz falou? Saulo, Saulo, por que me persegue? E aí naquele momento ele perguntou, né? Quem é que estava falando? Aí a voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. O próprio Jesus estava falando com Saulo. Já pensaram aí ouvir a voz de Jesus? Que maravilha, né? E a partir daquele momento, a vida de Saulo iria mudar totalmente. Os companheiros de Saulo não viram clarão, somente Saulo. Só que os companheiros, eles ouviram a voz, mas não entenderam o que a voz dizia. A voz para os companheiros era um mistério e eles ficaram espantados. Porém, Saulo entendeu perfeitamente o que aquela voz dizia. Depois que a luz se apagou, Saulo ficou cego e precisou ser guiado pelos seus amigos até a cidade de Damasco. Lembram que eles estavam viajando para Damasco? E assim, Saulo ficou por 3 dias lá, sem comer nem beber, só pensando sobre tudo o que havia acontecido. E enquanto isso, Deus já estava preparando mais surpresas para Saulo. Ananias, né? Ananias, ele era um homem que acreditava em Jesus e o seguia. E ele teve uma visão de que Deus mandou que Ananias fosse orar por Saulo. Então, Ananias ficou assustado, porque Ananias sabia que Saulo era muito mal com os cristãos. Mesmo assim, ele obedeceu à voz de Deus e aí ele foi. Ananias foi até a casa onde Saulo estava e orou por ele. A Bíblia nos conta que na mesma hora que Ananias orou por Saulo, Saulo voltou a enxergar. Ele não estava enxergando. Havia 3 dias. E aí, naquele momento da oração, Saulo voltou a enxergar. Saulo, ele ficou vários dias ali em Damasco. E aprendendo muito mais sobre Jesus e sobre a salvação. Ele se tornou, a partir daquele momento, uma nova criatura. Saulo tinha se convertido a Jesus, né? Aí, o que aconteceu? A vida de Saulo realmente mudou. A partir daquele momento, a partir daquele encontro que ele teve com Deus, com Jesus, né? A partir daquelas experiências que ele viveu, ele passou a ele passou a ter mais coragem para falar do evangelho, né, aos judeus. E se algum líder se alguma pessoa começava a falar que Jesus não era o Messias, agora era Saulo que defendia. Era Saulo que defendia Jesus, que falava que Jesus era o nosso Messias, porque ele teve um encontro especial com Jesus.
E aí, o que aconteceu? Lembra que ele perseguia os cristãos? Pois é. Como ele passou a crer que Jesus era o Messias, agora alguns líderes começou a persegui-lo, tentando matá-lo, porque agora ele era um cristão, né? Afinal, antes Saulo ele perseguia os cristãos. Só que agora ele se tornou um cristão e Saulo precisou até fugir da cidade. De perseguidor, ele começou a ser um homem perseguido. Mas Saulo, ele não se importava nem um pouquinho, pois era um novo homem e ele havia se convertido. Olha que maravilha! Saulo, o homem que perseguia os cristãos, agora era um homem que era perseguido. Por quê? Porque ele se converteu ao evangelho. Passou a crer que Jesus era o Messias e que foi Jesus que veio nos salvar. Olha que história linda, crianças. Vocês gostaram? E na próxima aula eu vou continuar contando para vocês mais e mais sobre a história de Saulo. Olha só, agora eu tenho um desafio para vocês. Quem aí gosta de desafio? Eu! Então, no desafio de hoje, o que vocês vão fazer? Então, nós aprendemos, né, na lição, que Saulo vivia de um jeito muito diferente antes de conhecer a Jesus. E depois de convertido, ele mudou o seu viver. O que nós vamos fazer? Nós vamos ligar aí, né, cada frase as palavras que se referem antes era antes de conhecer a Jesus. E depois é depois que Paulo teve um encontro com Jesus. Olha só, não acreditava em Jesus. Nós vamos ligar a antes da conversão ou depois que ele se converteu? Então, não acreditava em Jesus, nós vamos ligar a palavra antes. Antes de ter o encontro com Jesus, ele não acreditava, né? Pregava o evangelho. Antes ele fazia isso ou depois? Depois ele começou a pregar o evangelho, né? Perseguia os cristãos. Era antes do encontro com Jesus ou depois? Antes do encontro. Foi perseguido pelos judeus. Antes do encontro com Jesus ou depois? Depois. Então você vai ligar a segunda frase à palavra depois, tá bom? E aí você vai enviar essa atividade para a tia Thaís, para eu corrigi-la, né? E ver que você acompanhou direitinho a lição. Então, assim nós encerramos a lição de hoje. Eu espero que você tenha aprendido muito e até a próxima lição. Fiquem todos com Deus. Tchau!